E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Deicon Silva e muito se fala ainda sobre o alto preço dos combustíveis. Na verdade, não tem como não se falar, realmente está tudo muito caro. O preço médio no Brasil todo se aproxima dos R$ 6,30, algo simplesmente impensável, surreal. Em algumas regiões o preço ultrapassa os R$ 7, como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. E o pior é que lá eles têm uma refinaria, né? Realmente não dá para entender o que está acontecendo. Mas alguns motivos explicam essa alta nos combustíveis, que não é só no Brasil não, né? É no mundo todo, isso vale ressaltar. Mas existem motivos específicos para o preço nos combustíveis no Brasil estarem tão altos. E é por isso que eu gostaria de trazer esse vídeo aqui para vocês, explicando a composição do preço dos combustíveis, né? Então tem aqui uma propaganda feita pela Petrobras, acredito que você já tenha visto, passou na TV, tá passando ainda, né? Mas eu gostaria de comentar ela aqui com vocês, é bem rápido, tem só um minutinho, tá? Porque vale muito a pena. A gente precisa entender a real composição do preço dos combustíveis. Porque, claro, os esquerdistas, esse pessoal aí da terceira via, vivem querendo emplacar a narrativa de que a alta no preço dos combustíveis se deve ao Bolsonaro, né, a medidas do governo e tudo mais. E a gente sabe que não é verdade. Só que muita gente que não acompanha a política, que não está tão antenada com a situação, acaba comprando essa narrativa, acaba comprando essa ideia. Porque quando se fala em inflação, né, em coisas do tipo, a pessoa logo atrela isso ao governo. E governo vem logo presidente, né? Então as pessoas atrelam tudo de ruim que acontece no Brasil ao presidente Bolsonaro, por conta dessas falsas narrativas que são espalhadas por esse pessoal da esquerda e da falsa terceira via também, não é? Digo falsa porque não existe terceira via, tá? É Bolsonaro ou Bolsonaro, não tem uma terceira opção, né? Então vamos lá, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo comigo, vou fazer alguns comentários. Desde já eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, prestem atenção. Você sabe quanto a Petrobras recebe hoje para cada litro de gasolina que você compra no posto? R$ 2,33. E para produzir a gasolina, a Petrobras investe bilhões de reais para descobrir o petróleo, instalar plataformas a 300 quilômetros da costa e extrair o petróleo, que está a mais de 7.000 metros de profundidade. Depois, o petróleo vai para a refinaria, onde é transformado em gasolina de alta qualidade. Só um detalhe aqui, pessoal. Vocês repararam? Eles instalam plataformas a mais de 300 quilômetros da costa e perfuram o solo a mais de 7 quilômetros, 7.000 metros de profundidade em alto mar. E depois eles ainda transportam esse petróleo para as refinarias, onde ele é processado, né? Então imagina o custo para fazer tudo isso. E a parte da Petrobras é R$ 2,33, né? Olha só. Essa gasolina é então vendida aos distribuidores. Mas e o preço no posto? O preço da gasolina no posto tem 5 partes. A parte da Petrobras, os tributos federais, o custo da mistura obrigatória do etanol, a parte dos distribuidores e revendedores e o ICMS, o imposto estadual. Então, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho, que essa parte é interessante. Então, ó, nós temos aqui uma parte maior, né, da Petrobras, R$ 2,33 é o custo que a Petrobras repassa para as distribuidoras, né? Então, nesses 2,33 estão inclusos aqui todo o custo de produção, tá? Para você perfurar o solo a mais de 7 quilômetros de profundidade, a 300 quilômetros da costa, transportar isso até as refinarias e processar e depois revender e ter algum lucro. Então, tudo isso sai a 2,33 para a Petrobras, ok? Depois disso, nós temos aqui a menor fatia, que seria os tributos federais, né? O etanol, que faz parte da composição aí da gasolina, né? Então tem a sua parcela ali também, que não é muito grande, mas é expressiva. E a distribuição e revenda, né? Que juntamente com os tributos federais formulam a menor fatia desse custo. E acima, talvez a maior, juntamente com o preço, né? É o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, né? A maior parcela desse bolo, a maior fatia desse bolo se deve ao ICMS, o imposto estadual. Então veja só, o custo de produção, que deveria ser a maior parcela do preço, é de R$ 2,33, né? Só que vem o Estado e pega uma parcela um pouco maior, talvez igual, sem fazer nada, né? Então é isso que acontece com o preço da gasolina. Agora você conhece o que a Petrobras faz para produzir a gasolina e quanto ela recebe hoje por isso.
R$ 2,33 a cada litro. Para a Petrobras, transparência é fundamental. Aí, boa propaganda da Petrobras, né? As pessoas precisam realmente saber como funciona essa composição e é importante a gente saber que o ICMS ele não tem um valor fixo, diferente do imposto federal, que tem um valor fixo e que há anos não sofre alteração. Pelo menos desde que o presidente Bolsonaro assumiu, não sofre nenhuma alteração. É um valor fixo. Eu não sei agora de cabeça quanto é, mas é um valor fixo. E você viu aqui que compõe a menor parcela, a menor fatia do preço total da gasolina é de tributos federais, que é fixo. Já o imposto estadual não tem sido fixo. Ele praticamente dobrou do início da pandemia para cá. Então, os estados estão arrecadando cada vez mais com o preço dos combustíveis, por conta desse aumento desenfreado, né, devido ao valor do ICMS que não é fixo, é uma porcentagem que varia aí de acordo com vários critérios, né? Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, tá? Vou deixar aqui na descrição ou no card desse vídeo aqui. Agora, o que a gente precisa ver também é o seguinte: por várias vezes o presidente Bolsonaro baixou o preço do imposto federal, principalmente no diesel. E o que muitos governadores fizeram? Aumentaram o preço do ICMS. Fazendo isso, eles não repassavam o desconto que o governo federal deu para o consumidor final. Então, eles matavam dois coelhos com uma cajadada só. Eles aumentavam a sua arrecadação, né, e não repassavam o desconto ao consumidor final. Então, a população ficava revoltada, porque o governo federal anunciava a redução no imposto, né, só que na bomba o consumidor não percebia essa redução, porque o governo estadual aumentou o ICMS. Então a população ficava revoltada com o presidente, né? Pô, o presidente anuncia que abaixou o imposto, mas na ponta da linha não fez diferença nenhuma. Então veja que os governadores mal intencionados são os maiores culpados por esse aumento desenfreado no preço dos combustíveis, né? Para finalizar, pessoal, o preço aumentou no mundo todo por vários motivos. E o principal deles, ao meu ver, é o aumento da demanda, porque o mundo todo estava em lockdown, né? Então, diminuiu muito o consumo de combustível fóssil por conta disso. E agora que estamos voltando à normalidade, aumentou-se a demanda, aumentou-se a procura por combustíveis, né? Então, seria natural que houvesse um aumento nos combustíveis e, consequentemente, em tudo que decorre dos combustíveis, que precisa de frete, né, etc, né? É um processo natural. Isso também aconteceu no Brasil, só que aconteceu de uma maneira mais, digamos assim, mais agravante, né? Pior, por conta dessa atitude dos governadores e desse ICMS que, na minha opinião, é cobrado de maneira totalmente equivocada. Deveria ser como o imposto federal, um valor fixo. Então é isso, eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, porque é a nossa missão mostrar para as pessoas a verdade, tá certo? As pessoas precisam entender como a coisa funciona e então decidirem por si mesmas de quem é a culpa, tá certo? Darem nome aos bois, né? A gente não tem que doutrinar ninguém, a gente só tem que mostrar a verdade. A verdade, meus amigos, salta aos olhos. Se você mostrar a verdade para a pessoa, para alguém que está indecisa, para alguém que não está muito engajada com a política, ela vai decidir por ela mesma, né? Se ela for uma pessoa sensata, né, não for um idiota, ela vai entender que a culpa não é do governo federal, tá certo? Então é isso. Compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.